Boa tarde. Hoje começaremos um programa Curiosidades Descontraídas. Luana, pega um tabu pra gente aí. Vamos lá. Século XIX. Século XIX. Vamos falar sobre sistemas de transporte e comunicação. As principais invenções desse século foram a invenção do barco a vapor, por Robert Fulton, em 1807. A locomotiva, por Stephenson, em 1814. Revestimento de pedras nas estradas, por Matt Adam, em 1819. Telégrafos, por Morse, em 1836. Impressão, por Frederick Koenig, em 1810. Primeiro telefone por Johann Philipp, em 1831. E o primeiro automóvel por Carl Benz, em 1816. Bom, o aço, nessa época, tornou-se uma das mais valorizadas matérias-primas. A energia elétrica aplicada aos motores deu um novo impulso industrial. Não podemos deixar de lado a invenção do automóvel movido a gasolina, o motor a diesel, em 1897. Outras importantes invenções desse século foi o motor elétrico, em 1821, por Michel Faraday, primeira linha de estrada de ferro na Inglaterra, em 1825, e a invenção da geladeira, que é muito usada hoje em dia, que foi em 1875. A descoberta da radioatividade, por Anthony Henry, em 1896. O motor a gás é desenvolvido, Etienne Lenoir, em 1859. E o primeiro voo motorizado, por Orville, em 1903. Assim, entrava-se no século XX, com uma visão do universo totalmente transformada pelo avanço da tecnologia do século XIX. Ou seja, o século XIX influenciou muito no mundo. Assim terminamos mais um programa. Espero que tenham gostado. Boa noite. Próximo bloco com as repórteres Karina Mourão e Flávia Rocha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera! Boa noite! Então, hoje começaremos mais um programa Curiosidades Descontraídas. E só tem um século aí pra gente falar sobre. Século XX. Relacionaremos os maiores avanços tecnológicos do século XX em 4 categorias. As de utilitários, tecnológicos, científicos e médicos. Dentre os primeiros, inclui-se a popularização do automóvel, o avião, o cinema, o rádio, a TV, o telefone, a máquina de lavar e o ar-condicionado. Dentre os tecnológicos, além das armas e dos reatores nucleares, podemos incluir também o laser, a TV de plasma e a TV digital. Então, no grupo de científicos, tivemos os voos espaciais, com a chegada do homem à Lua, e com satélites artificiais, visitando vários corpos celestes, inclusive alguns fora do nosso sistema solar, e também a sistematização do uso dos computadores. E no quarto grupo, dos avanços médicos, destacam-se as descobertas dos antibióticos, dos contraceptivos orais, o grande progresso alcançado com as novas técnicas de tratamento para várias enfermidades, até então irreversíveis, como vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e as doenças do colágeno, dentre outras. Então, com todas essas informações, nós podemos concluir que, sem século XX, não seríamos nada. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, tenham sido bem úteis a vocês. Boa noite e até o próximo programa. Boa noite. Bom dia. Começaremos agora mais uma curiosidade descontraída. Amandos para o século. Século XXI. Século XXI. Até que, no século XXI, os maiores processos tecnológicos têm sido emergentes. O telefone celular, a banda larga, substituindo a conexão de escada. E o DVD substituindo as antigas fitas, além do que o disquete.
substituídos pelo CD-ROM e pelos pendrives. Um dos grandes avanços tecnológicos do século XXI foi também a conclusão do projeto Genoma. E a área na astronomia. A descoberta do planeta anão Eris, que é maior do que o Plutão, parecendo também um destaque especial no campo da nave Júpiter. Voyager já ultrapassou os limites do nosso sistema solar e no caminho pelo universo. Continua mandando seus sinais para a Terra. E mais indiscutivelmente, merece destaque especial a descoberta do planeta HD 19, 458b, há cerca de 150 anos. Luz da Terra gira em torno da estrela Gliese 581 e é o primeiro planeta possivelmente habitável fora do nosso sistema solar, visto haver dado sinais de possuir uma atmosfera, água na forma líquida e condições de temperatura e de pressão atmosférica, compatíveis com a existência da vida como nós conhecemos. Terminaremos agora o nosso jornal de hoje. Um bom dia para todos vocês. Bom dia. Hoje iremos falar sobre avanços industriais. A substituição das ferramentas pelas máquinas da energia humana pela energia motriz e o modo de produção doméstico pelo sistema fabril constituiu a Revolução Industrial. O século XIX foi marcado na humanidade por ter sido uma época de inovações tecnológicas. E a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, e encerrou a transição entre o feudalismo e o capitalismo. A fase de acumulação primitiva de capitais e de preponderância do capital mercantil sobre a produção. Etapa de industrialização. Pode-se distinguir 3 períodos no processo de industrialização em escala mundial. A primeira Revolução Industrial, que foi entre 1760 a 1850. A Revolução se restringe à Inglaterra, a oficina do mundo. Preponderam a produção de bens de consumo, especialmente têxteis e energia a vapor. Segunda Revolução Industrial, que ficou entre 1850 a 1900. A Revolução espalha-se por Europa, América e Ásia, Bélgica, França, Alemanha, Estados Unidos, Itália, Japão e Rússia. Cresce a concorrência, a indústria de bens de produção se desenvolve, as ferrovias se expandem. Surgem novas formas de energia, como a hidrelétrica e a derivada do petróleo. O transporte também se revoluciona, com a invenção da locomotiva e do barco a vapor. Vou falar hoje sobre a terceira Revolução Industrial. Em 1900 até hoje, surgem conglomerados industriais e multinacionais. A produção se automatiza. Surge a produção em série e explode a sociedade de consumo de massas. Com a expansão dos meios de comunicação, avançam a indústria química e eletrônica, a engenharia genética e a robótica. O artesanato foi a primeira forma de produção industrial. Surgiu no fim da Idade Média, com o renascimento comercial e urbano, e definia-se pela produção independente. O produtor possuía os meios de produção, como instalações, ferramentas e matéria-prima. A manufatura resultou da aplicação da ampliação do consumo, que levou o artesão a aumentar a produção e o comerciante dedicar-se à produção industrial. Surgiram fábricas com assalariados sem controle sobre produtos e seu trabalho. A produtividade aumentou por causa da divisão social, isto é, cada trabalhador realiza uma etapa de produção. Na maquinofatura, o trabalhador estava submetido ao regime de funcionamento da máquina e à gerência direta do empresário. Foi nesta etapa que consolidou a Revolução Industrial. De acordo com a teoria de Karl Marx, a Revolução Industrial, iniciada na Grã-Bretanha, integrou o conjunto das chamadas revoluções burguesas do século XVIII, responsáveis pela crise do antigo regime, na passagem do capitalismo comercial para o industrial. Os outros 2 movimentos que a acompanharam são a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que, sob a influência dos princípios iluministas, assinalaram a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Para Marx, o capitalismo seria um produto da Revolução Industrial e não sua causa. A partir do século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, os países do chamado Terceiro Mundo também passaram por processos de industrialização, como é o caso do Brasil.
processo de industrialização impulsiona uma gradual urbanização e crescimento demográfico na região em que ocorre. Suas principais características são grande aumento na divisão de trabalho, grandes progressos em produtividade industrial e agrícola e crescimento rápido da renda per capita, da classe média e do padrão de consumo. No século XVIII, ocorreram muitas industrializações do mundo, sendo a primeira e mais marcante delas, ocorrida na Inglaterra, chamada Primeira Revolução Industrial, com o surgimento da primeira máquina a vapor. Em 1900 até hoje, em 1900... Bom dia. Bom dia. Começaremos agora. Repete. Bom dia. Hoje iremos falar sobre a evolução Helena, assim não vai dar. Não vai dar. Tá bom, gente. Tá, deixa eu falar. Substituindo as antigas. Além do fio disquete, substituídos pelo CD-ROM e pelos pendrives. Um dos grandes avanços tecnológicos do século XXI